Amados, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Sei que por esse período muitos dos nossos irmãos têm contraído essa virose, essa gripe, mas eu creio em nome de Jesus que esse período vai passar, Deus vai restaurar a nossa saúde e também continuar nos alegrando pela misericórdia de Deus. Quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu já quero colocar uma interrogação para você. Será que nós estamos negligenciando a provisão de Deus? Êxodo, capítulo de número 17, verso de número 1 até o verso de número 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendais comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matarem de sede a nós, os nossos filhos e o nosso rebanho? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta a eles me apedrejarem. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel. Leva contigo o cajado com que feristes o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Antes de acontecer esse cenário em que nós lemos aqui, Deus, no capítulo 16, já havia dado ao povo maná. Deus já havia dado ao povo a carne, as cordonizes. Comeu do maná e comeu da carne. Só que o problema é que uma hora a provisão acaba. E quando a provisão acaba, o povo começa a entrar em desespero. No princípio, no início, Deus estava colocando a nuvem de dia, coluna de fogo à noite, mostrando e provando que estava com eles e que era com eles. Só que o povo começa a negligenciar tudo e continua murmurando contra Deus. Aí o que Deus faz? Ouve o clamor do povo, ouve a murmura daquele pessoal, dá carne, dá o maná para aquele povo comer. Aquele povo parece que se esquece da primeira provisão de Deus. Esquece do maná, esquece da carne, esquece da coluna de fogo, esquece da nuvem. Começa a murmurar novamente contra Moisés e também contra Deus, dizendo: tiraram a gente do Egito para a gente morrer de sede no deserto. A Bíblia vai nos mostrar a ingratidão deste povo. Não só a ingratidão, mas a negligência da provisão de Deus. E aqui é o centro dessa mensagem. Porque em alguns casos, e esse por exemplo, as provisões ou a provisão de Deus, ela é negligenciada. Por que ela é negligenciada? Olha só, a provisão de Deus, ela sempre vai nos trazer paz e segurança. É ou não é? Quando estamos passando alguma luta, alguma dificuldade, quando Deus entra com resposta, entra com socorro, dá a porta de escape, aquilo nos traz paz, nos traz segurança. Só que tem gente que vive tanto na pressão da luta, da dificuldade, do problema, na pressão do desemprego, na pressão da dívida, que chega a um certo ponto que a pessoa ela não sabe mais lidar com a liberdade. Bernard Shaw, um escritor irlandês e também cofundador da Escola de Economia e Ciências Políticas de Londres, diz que a liberdade exige responsabilidade. E muita gente tem medo de responsabilidade, porque arcar com a responsabilidade é difícil. É por isso que é muito comum as pessoas que estão no nosso meio, quando elas recebem a provisão de Deus, elas mudam. Elas mudam com a gente, elas mudam com Deus, elas mudam com a igreja, no ambiente espiritual que ela vive. E elas mudam com a liderança da igreja, com o dirigente do grupo dela, muda nas atividades que ela geralmente fazia, ela para de ser frequente nos cultos, ela para de ser frequente nos trabalhos da igreja. Em alguns casos ela começa a ter um novo ciclo de amizade,
ciclo de amizade desse que talvez alguma daquelas pessoas tenha uma condição financeira melhor, tem um padrão de vida diferente daquela que ela está acostumada a ter, daquela que ela está acostumada a ver. Mas o problema aqui não é as amizades em si, porque não tem problema você ter amigo que tem dinheiro, né, ter um padrão de vida diferente. O problema é o que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo número 15, verso de número 33. Ele diz: não vos enganeis, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Esse é o problema. A grande tristeza de Deus com o povo era que aquele povo sai do Egito. O povo vivia na servidão no Egito, vivia cativo no Egito, agora sendo servo. E Deus, por misericórdia, resgata o povo da servidão, tira o povo daquela situação e os leva de caminho e de encontro a uma nova terra. Uma terra que pertencia a eles, que foi dada por herança, uma terra que Deus os colocaria. E através dessa terra, eles seriam prósperos e prosperariam. A grande tristeza de Deus com o povo era que aquele povo, quando eles se estabeleceram na terra, eles eram bastante influenciados, eram bastante persuadidos pela cultura, pelos costumes, pela religião dos povos vizinhos, principalmente do povo cananeu. A ponto dessa influência ser tão grande que eles esqueciam da provisão de Deus, esqueciam da vontade de Deus, esqueciam da lei de Deus, esqueciam dos propósitos, esqueciam dos projetos de Deus. Mas por que aquele povo era tão influenciado? Ralph Gower, o escritor do Manual dos Usos e Costumes do Tempo Bíblico, na subseção Religião Cananita, ele escreve que os cananeus acreditavam que os deuses deles podiam ser ajudados a trazer a fertilidade do solo. Como? Se fertilizando nos lugares de adoração, nos lugares onde era templo desses deuses. A sexualidade era tão grosseira, em nome da religião, que em cada santuário haviam prostitutas com esse propósito. O que fazia a religião dos cananitas ser tão sedutora. Os judeus, na visão deles, começaram a perceber em relação aos cananitas que a forma que eles adoravam a Deus era simples demais, se tornando inferior. Porque por eles terem vivido tempos em tendas no período no deserto, antes de se estabelecerem na terra prometida, eles, por serem seminômades nesse período, eles não sabiam construir casas, eles não tinham habilidades artísticas, eles não sabiam cuidar direito das lavouras. Quando esse sentimento, então, de inferioridade, junto à permissibilidade que eles perceberam daquela nova religião com a sexualidade, isso torna claro por que não era difícil daquele povo se influenciar por aquela religião. Eles começaram a perceber que a forma que aquele povo adorava os deuses deles, a forma que aquele povo oferecia sacrifício, era uma forma agradável à carne, que agradava aos olhos deles. E não acontece isso no nosso dia. Às vezes nós percebemos coisas na sociedade, no nosso mundo, no nosso cotidiano, que nos faz entender e perceber que a gente poderia fazer coisas a mais, que a gente poderia alcançar lugares mais. Ou por que a mim não é permitido fazer isso? Aquele povo, quando eles começam a murmurar pela falta da água, começam então a negligenciar o que Deus já tinha feito. Começam a negligenciar o que Deus já tinha operado até aquele instante. O que Deus já tinha feito por eles até aquele momento. O que nos dá a entender, o que nos faz analisar que aquele povo queria mais. E de fato é o que a gente vive hoje. A gente sempre quer mais. Nós sempre queremos mais, sempre queremos mais, sempre queremos ir mais alto, sempre queremos ir mais longe. Não que tenha algum problema nisso, de forma alguma. Mas esse sentimento, na maioria dos casos que são desagradáveis a Deus, apresenta uma insatisfação por tudo que nós já temos. Esse é o problema de às vezes querer tanto, querer demais, querer avançar tanto, querer sempre mais longe, sempre aquela sensação de querer mais. Em alguns desses casos, nós trazemos à tona uma insatisfação pelo que nós já temos, pelo que Deus já fez por nós, pelo que nós já obtivemos no Senhor. E aí vem a palavra de Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo número 3, ali no verso de número 1, quando o escritor diz assim, olha,
tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O problema não é querer avançar, não é querer ter coisas grandes. O problema é querer demais coisas, negligenciando o que nós já temos. O problema é querer demais bênçãos, é querer demais essa prosperidade, é querer demais bens materiais, é querer demais essa felicidade, é querer demais algo para preencher um vazio que nós esquecemos e negligenciamos a provisão que Deus já nos deu, a provisão que Deus já enviou até nós. O que agora nos traz um alerta, nos traz uma ideia de sermos mais gratos a Deus pelo que Deus já nos deu, agradecermos mais ao Senhor pela provisão que Ele já nos tem dado. Se Deus até aqui foi fiel conosco, se Deus até aqui tem nos guardado, tem nos abençoado, irmãos, não tem dificuldade nenhuma, não tem problema nenhum, não tem luta, por quão grande nós julgamos que ela seja, que Deus Todo-Poderoso não nos dará a benevolência dele nessa situação, para que nós passamos por esse caos, para que nós passamos por essa dificuldade nele, com a graça dele, com a permissão dele e com a provisão dele. Por isso, a mensagem resumida então aqui nesse ponto é que você seja mais grato a Deus pelo que o Senhor tem te dado até hoje. Que você renda mais graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida até hoje. Faça uma análise do histórico da sua vida, da sua caminhada, da sua história. Olha o que Deus tem feito na sua vida até no dia de hoje. Então pare por um instante em querer tanto, querer mais ou querer demais e começa agora a ser grato pelo que você já tem. Começa agora a ser grato pelo que Deus já te deu. Começa agora a ser fiel a Deus no que você tem. Quando você analisa o que Deus fez e tem feito até no dia de hoje, você começa a ser mais grato e a ser mais receptivo e ser mais agradável ao Senhor pelo que Ele ainda vai continuar fazendo na sua vida a partir de então. Não seja como este povo. Deus já havia transformado águas amargas em águas purificadas para aquele povo beber. Deus já havia dado carne para aquele povo comer. Deus já havia dado maná no céu para aquele povo comer. Agora o povo se esqueceu da primeira água que foi purificada. O povo esqueceu do maná do céu. O povo esqueceu da carne. Quando a água acabou, eles começaram a murmurar, a questionar a Moisés e a questionar se Deus estava ou não com eles. Na situação da nossa vida, nós passamos por provações, Deus nos dá a vitória. Quando uma nova provação chega, parece que a gente se esquece do que Deus já fez por nós antes. Então, quando uma nova luta vier, uma nova provação vier, um novo vírus vier, uma nova pandemia vier, uma nova dificuldade vier, irmãos, não se esqueça de que maior é o Deus que nos dá provisão, maior é o Deus que nos dá escape, maior é o Deus da nossa salvação do que a luta, do que a prova, do que a doença, do que a dificuldade. Não se apavore com o que ainda tem para acontecer nessa terra. Deus ainda vai sacudir, balançar esse mundo. Não se assuste, mas tenha consciência, tenha a ciência de que Deus vai continuar guardando a igreja, guardando o povo dele. E mesmo que se Deus perceber que não é o tempo de guardar, mas é o tempo de nos levar, a Bíblia diz que o justo, até na morte, ele tem esperança. A esperança da vida eterna. Que com essa mensagem você possa perceber na sua vida o que está desagradando a Deus, ou quais atitudes que você tem que está demonstrando para Deus ingratidão da sua parte. Seja mais grato a Deus por tudo que Ele tem feito à sua casa, à sua família, até nos dias de hoje. E a partir de então, seja mais grato a Deus por tudo que Ele tem feito pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar.